Nessa parte de excelência no atendimento, a gente vai ver a parte de comunicação assertiva e escuta inteligente. Acredito eu que de todos os vídeos que vocês vão assistir relacionados a esse tema, da questão de implementar a excelência no atendimento, esse é um dos mais importantes, tá? Então, o que seria o processo de comunicação? A gente tem que entender primeiro quem são os atores desse processo. Primeiro é transmissor, é quem manda a mensagem. Depois a gente tem que saber o que mensagem, o que ela diz e de que modo. Então, por exemplo, João manda uma mensagem através da internet para Maria. Então, eu tenho João, que é o transmissor, eu tenho uma mensagem que ele vai mandar, eu tenho um canal, que é a internet, e eu tenho quem recebe, que é Maria. Então, tem o receptor. Os ruídos na transmissão, o ruído, ou seja, a falta de boa interpretação de texto, a falta de boa interpretação das palavras, do gestual, causa ruídos na interpretação da comunicação. Isso faz com que haja um problema de feedback, ou seja, um problema de troca de informações. Eu não sei se o transmissor e o receptor se entenderam. Então, eu preciso que quando o transmissor passe a mensagem através de um determinado canal, o receptor compreenda bem o que é dito e tenha condições de dar um retorno. É por isso que eu uso esse processo aqui no nosso canal. Por quê? Eu transmito a minha mensagem através do canal, que é o YouTube. Vocês recebem a mensagem e eu tento falar da maneira mais clara possível e peço que vocês sempre façam o quê? Comentem. O que é o comentário no vídeo? O feedback, ou seja, o que você entendeu do que você assistiu. Então esse processo é feito em qualquer plataforma, não é só na internet não. Isso é numa sala de aula, isto é nas vendas, o cliente ele tem que entender o que você está vendendo, por onde ele vai comprar, né? O que ele está comprando, para ele não se arrepender. Então, esse tipo de coisa é muito importante para que a linguagem ela seja clara, limpa, rápida, simples. Então, o que faz parte do processo de comunicação? As palavras, obviamente, mas elas são apenas uma pequena parte desse processo. O tom de voz e a expressão corporal, ou seja, tem um conjunto, expressão corporal, tom de voz e as palavras. As palavras, elas correspondem a apenas 7% do que está sendo dito, do que está sendo importante no processo de comunicação. 38% é o tom de voz que você usa, assertivo, firme, tímido e assim vai. E 55% disto é não verbal, é a sua expressão corporal. Quando a gente falou dos 7 pecados no atendimento, a gente fala sobre isso, a sua apatia, a sua frieza, o seu robotismo. Então isso faz com que você tenha uma linguagem corporal inadequada. A comunicação, ela tem a ver com falar e tem a ver com comunicar. Sou bastante extrovertida. Nem sempre falar comunica alguma coisa. Muita gente fala muito e não diz nada, né? A gente não diz dessa forma. E como é que a gente deve falar, deve lidar com essa questão do falar e do comunicar? Falar. Falar é utilizar os recursos da língua para gerar encadeamento lógico e transmitir o que a gente quer. A gente estrutura a frase para dizê-las de forma correta. O que é comunicar? É ter uma habilidade de se sintonizar com o outro, a questão da empatia. É você interagir com a pessoa. Os outros entendem você e têm um feedback da sua mensagem. Entende agora a diferença? Falar e comunicar. Tem gente que não sabe pedir. Então aqui, ó, nessa chargezinha, você tá vendo, ó, o gênio pergunta para a cobra: qual é o seu desejo? Ele quer se tornar um símbolo sexual. Ele não soube pedir e isso aqui não é um símbolo. Então, se você não diz o que você quer, a pessoa pode interpretar do jeito que ela quiser. Você tem que mandar a mensagem de forma completa. Entende agora? E como é que essa comunicação é eficaz? Primeiro, você tem que definir um propósito, o que você quer falar. Segundo, você tem que avaliar quem ouve. A gente já falou sobre isso, sobre a postura corporal, sobre como entender as pessoas, sobre empatia. Depois, identificar as necessidades dessa pessoa. Obviamente, no final, reunir toda a informação para você preparar a comunicação. É muito importante que a pessoa se conheça, você como comunicador, você como profissional de atendimento. Como sua voz é? Em que ritmo normalmente você deve falar? E qual o seu estilo predominante? Isso é muito importante para que a sua mensagem seja positivamente recebida. Cuidados com a linguagem.
Primeira coisa, questão verbal. Não usar vícios de linguagens, tipo, né? E é muito comum a gente utilizar isso. Evitar gerundismo. Eu vou estar verificando. Não, vou verificar. Então, esse tipo de construção aqui é, inclusive, errada na norma culta brasileira, tá? Questão da linguagem corporal. Manter uma postura de presteza, não ficar encostado, não ficar debruçado sobre a mesa, não ficar encostado na parede. Manter o rosto com atenção, com foco, com interesse na solução. E a questão da escrita. Evitar erros de escrita, erros gramaticais e erros de concordância, né? Então, a comunicação ela tem que seguir uma linha. E que linha é essa? Primeiro, ela tem que ser assertiva. Ela tem que ser com propriedade. Segundo, ela tem que ser positiva. Terceiro, ela tem que ser estratégica. Falar exatamente o que o cliente quer ouvir, mas de forma verdadeira, atendendo os pedidos e as necessidades do cliente. E a outra, por último, e muito mais importante que tudo, o comportamento, tanto seu quanto do cliente. Você tem que entender com quem você está falando, quais são as expectativas dele, para que você possa até, inclusive, superá-las. Então, e a escuta inteligente? Escutar, obviamente, é uma habilidade. E nem todo mundo tem essa habilidade da escuta. A maioria das pessoas, elas falam antes de escutar o que você tem a dizer. Muitas vezes o vendedor ou o atendente, ele quer falar antes mesmo do cliente expressar o que precisa. Você tem que ser uma porta aberta para ele se expressar. Você não pode tentar se antecipar. Então, como seria essa escuta inteligente, né, relacionada com a empatia? Primeiro, pelas palavras. Você tem que responder que concorda, que está vendo, que é claro. Você tem que interagir. Então, você tem que compreender o mundo da pessoa e o mundo que você está. Você tem que mostrar ao outro a atenção que você dedica a ele. Você tem que adaptar-se à função da reação dele, porque ele pode reagir de uma maneira inesperada e você tem que se adaptar. Também tem que se sintonizar com ele, prosseguir com uma troca de informações. Também tem a questão da atitude, né? Você assentir, você olhar nos olhos, né? Você coletar muitas informações sobre a outra pessoa, identificar os pontos de divergência, os pontos de convergência e perceber também o inaudível, o que não é dito, mas você percebe que a pessoa fala com você, mas olha para um determinado lugar, talvez ela deseje alguma coisa. Se você, por exemplo, você está num balcão de atendimento, chega uma pessoa e ela está muito eufórica, muito suada, você dá um bom dia, uma boa tarde, você oferece um copo d'água. Então aquilo é uma maneira de perceber a pessoa. Então escutar a pessoa não é só com as palavras, mas é também com os gestos. Às vezes é necessário que você perceba isso. Então é uma relação com a empatia. E o que é empatia? É interessar-se pelo outro, né? Se colocar no lugar do outro. Então, é tentar compreender o outro e raciocinar como ele, perceber as expectativas, perceber as necessidades, as falhas, as preocupações, as motivações. Então, quando você se coloca no lugar do outro, você consegue compreender o que ele precisa e consegue, obviamente, atendê-lo. E atitudes que se opõem à empatia. Impor seu ponto de vista a qualquer preço. Não escutar as perguntas formuladas, ou então responder antes da pergunta ser concluída. Interromper e cortar as palavras do interlocutor. Ter atitude de julgamento crítico. Não querer levar em conta o que interessa o cliente e tentar vencer, tentar dominar o cliente. Você tem que ser empático, você não tem que ser um vencedor sobre o cliente. E a escuta ativa e inteligente relacionada à empatia, a gente pode resumir nessa frase aí, ó. Escutar tem mais a ver com respeito, confiança, envolvimento, compartilhamento de informação do que com ouvidos. Então tem uma relação com tudo que tem a ver com a linguagem verbal e com a linguagem não verbal.